Olá, tudo bem, né? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Hoje, para mais um vídeo da nossa série Caminhos Possíveis, eu, Nayara Ramos, aqui do canal Além da Conversa, coordenadora da Escola Crescer, recebo a Mariana, né? Ela já esteve aqui com a gente já teve um web-papo aqui mais direcionado para os professores, mas hoje ela veio falar aqui, né, comigo sobre alfabetização e homeschooling. A gente sabe que tá bem difícil, mas hoje a gente vai tentar trazer aqui um pouquinho mais, né, uma luzinha a mais. Como que de repente a gente consegue, conhecendo o processo de cada criança, né, as fases do desenvolvimento, de repente, e aclarando um pouco e ajudando também vocês aí nesse momento de homeschooling. Mana, é assim que chamam a Mariana Bosque. Seja bem-vinda, querida. Oi, Nayara, tudo bem? Tudo Obrigada mais jóia. uma vez, viu, pelo convite de estar aqui falando com você, conversando. E o tema de hoje é muito importante e também muito gostoso. Eu acho que vai ser muito rico para os pais conhecerem um pouco mais sobre esse processo que é, assim, maravilhoso, que é o da alfabetização. Sim, Né? lindo. Um marco É. da, da escolarização, de certa forma, né? Uhum. E que quando a gente fica assim, toda vez, todo ano, mesmo fazendo isso há anos, quando uma criança chega lá, a gente fala, uau, né? Isso é muito gratificante, é muito lindo esse processo. Para começar, eu pensei de contar para os pais um pouquinho, muito brevemente, assim, como se dão as fases que a Emília Ferreira descreveu do processo de alfabetização, né? Uhum. Essas hipóteses, essas fases pelas quais as crianças não necessariamente passam por todas, Sim. cada um tem o seu processo, e por isso são hipóteses. E a Sim. gente não pode ensinar uma hipótese, a hipótese vem da criança. Sim. Então, conforme a gente vai expondo elas a atividades ou a estímulos que vão despertar essa curiosidade dela pelo mundo letrado, cada uma vai seguir o seu caminho, mas há uma tendência de que o caminho aconteça dessa forma que eu vou descrever aí. Então, a primeira fase de todas é a pré-silábica. Nessa fase, a criança ela percebe que a escrita representa a nossa fala. Então, ela começa a entender porque a gente está lendo um livro com ela, ou quando ela vai contar a historinha para os amigos, para a boneca, ela começa a pôr o dedinho, assim como se ela Uhum. estivesse lendo. Ou ela vai brincar, ela faz um monte de garrancho, fala, eu estou escrevendo. Né, ela entende que as letras representam, ou que a escrita representa aquilo que a gente fala. Aqueles símbolos ali, ela começa a dar esse significado, mas assim, não relaciono o som com a letra, Uhum. nem as letras em si, às vezes põe qualquer símbolo, pode estar vendo um triângulo atrás de você, Sim. ela pode pôr um triângulo, um número, um garranchinho, enfim, ela vai brincar com isso. Depois dessa fase pré-silábica, vem a fase silábica. Nessa fase silábica, quando a gente faz na escola, né, que a gente faz exercício de hipótese, de escrita das crianças, a gente fala uma palavra, por exemplo, cavalo. A criança ela vai pôr 3 símbolos, porque ela entende cavalo. Ela vai, na hora que a gente pede, normalmente quando a gente faz esses exercícios de hipótese, na hora de ler, a gente pede para a criança pôr o dedo, para a Uhum. gente saber até em que fase que ela está. Porque pode ser coincidência que ela tenha botado 3 símbolos, e aí na hora de ler ela vai falar assim, cavalo, e faz o dedo Uhum. assim. Quando ela está silábica, se ela puser 4 letras, ela vai fazer cavalo. Aí É ela vai olhar verdade. para você e falar, sobrou uma, apaga. É Porque isso sobrou. mesmo. Porque ela entende que só tem 3. Mas aí pode ser qualquer letra que ela pôs lá para cavalo. Pode ser que ela chegue nessa fase silábica, aí ela começa, a gente chama de fase silábica com valor sonoro. Aí pode ser com valor nas consoantes ou com valor nas vogais. Então, essa criança que põe o valor, ela vai fazer assim, cavalo, ela escreve
A, O. Ela tem valor nas vogais. É isso aí. E aí a gente precisa trabalhar com ela as consoantes. A que tem valor na consoante vai escrever o C ou o K para representar o cavalo, o K de cavalo, o som. o V e o L, né? E pode ter gente que mistura. Escreve cavalo, põe C, V, O, porque sabe que termina com O. Cavalo. Tem criança que mistura, mas tem valor sonoro. Sim. Então as letras não são aleatórias ali. Mas ela ainda não sabe que para formar cada sílaba ela precisa de mais de uma letra normalmente. E aí vem a próxima fase, que é a silábica alfabética, em que ela traz essa lógica da fase anterior, né, da silábica, e ela já começa a identificar algumas sílabas mesmo. E depois é a fase alfabética, que é quando a criança já está alfabetizada, mas ela ainda, principalmente se ela foi alfabetizada através de métodos fônicos, ela pode trazer erros que são muito comuns, de X e CH, de K e C, que na nossa época a gente não tinha esse problema, né? A gente nem era apresentado ao K. Sim, mas eram só 23 letras. Mas ela pode escrever cavalo, ela pode escrever K-A-V-A-L-O, por exemplo. Ou palavras que terminam com L, ela botar um U, pastel, porque ela vai pelo som. Mas ela está alfabética, ela já escreve, né? Então, nesse processo, que pode, muito comumente, segue esses passos, mas tem crianças que vão fazer as suas próprias hipóteses e podem acabar saltando uma fase ou outra. Acho que é bem importante a gente falar que uma das piores coisas que a gente pode fazer para inibir, para desencorajar, para desmotivar essa criança é interferir na hipótese dela e falar, não, isso está errado. É verdade. Não é assim que escreve. Então, se ela escreve cavalo, você pode fazer perguntas para ela te mostrar e você entender em que momento ela está. Mas você fala assim, não, precisa ter 2 letras para cada sílaba. Olha, não é assim, A, O. Está faltando a consoante. A gente rompe aí com um processo deles de descoberta, de construção desse conhecimento, que a gente pode interromper o interesse deles, desmotivar, porque ele vai falar, não sei, não tem nada mesmo. Quando, na verdade, ele está no caminho certo. É a hipótese dele. E não tem tempo certo de duração em cada fase. Não tem assim, a criança fica pré-silábica por tantos meses. Não tem, porque é um processo individual. Tanto que é previsto, né, que o processo de alfabetização na escola, que ele dure de 2 a 3 anos. Porque cada criança vai ter o seu tempo. Né, e vai depender muito dos estímulos que ela recebe também em casa. É nesse ponto que eu posso contribuir um pouco aí com vocês também. Né? Porque agora a gente saiu da escola, né? Os nossos professores, eles têm consciência, né? Desse processo aí, né? Desse desenvolvimento, de todas essas fases. Mas os pais, eles não têm muito essa ideia, né? E às vezes é difícil controlar a ansiedade, né? Às vezes vê o amiguinho ali, o vizinho, né? Mora tudo no mesmo prédio, e aí o vizinho já consegue escrever a palavra C-A-V-A-L-O, e o meu filho ainda está no C-V-O. E aí os pais começam, né? Nesse momento, até trazem para si, né? Assim, que eu não estou conseguindo, e de repente até começa a pressionar a criança, né? E aí é o que você falou, começa a interferir no processo, né? Que é natural, que é gradativo e pessoal, né? Individual. Mas dá para entender essa ansiedade, né? Assim, os pais não têm, eles não escolheram isso, né? Como profissão. E muitos professores também, tem muita gente que faz pedagogia, como a gente, algumas vão escolher esse momento da alfabetização, tem pessoas que são apaixonadas e só querem fazer a alfabetização. É verdade. E outras que morrem de medo e que não querem ou que não se interessam, enfim, gostam mais de uma faixa etária, gostam mais de outra, gostam mais de ensinar matemática. Então
É um processo muito peculiar, assim, né? É super importante e tem conhecimentos aí que são bem específicos desse momento. Então, para os pais, o que eu queria dizer é assim, fiquem tranquilos. O seu filho, sua filha, eles vão se alfabetizar. E você não precisa fazer isso, você pode sim ajudar a criar um ambiente favorável para que ele se encante ou para que desperte o interesse, mas você não precisa alfabetizá-lo. Não precisa, porque quando ele voltar para a escola, isso vai acontecer, né? Assim, talvez aconteça até mais rápido, porque às vezes a gente começa a alfabetizar a criança num momento que ela ainda não despertou o interesse. Eu vou dar algumas dicas aqui de como você pode transformar aí a sua casa num ambiente favorável para a alfabetização, sem você ter que sentar e fazer tarefinhas de alfabetização especificamente. Criar coisas, né? Bom, a primeira coisa é leia com o seu filho. Muito, desde sempre, sempre que possível, tem esse hábito de ler histórias, seja antes de dormir, qualquer momento do dia, transforme isso numa coisa prazerosa. A leitura é um prazer. A criança vai criar esse vínculo afetivo aí com a leitura, de lembrar que aquilo era uma coisa gostosa. A leitura não é para ser uma obrigação. Vai lá, você tem que ler, não sei o quê. Minha filha sabe que isso é um valor e é um prazer, né? E assim, quando eu viajo, eu sempre trago um livro para ela. Um ou dois, ou quando a gente vai viajar, a gente entra numa livraria para ela escolher, para a gente ter... eu sempre esqueço de levar livros, ou não levo mesmo que é pesado, né? E a gente vai numa viagem, a primeira coisa que faz é comprar 2, 3 livros para poder ler à noite. E eu moro numa cidade pequena e não tem uma super livraria assim, né? Como essa que tem shopping, cidade grande, a livraria Cultura, Travessa, a livraria Saraiva, tem uma área de criança, né? Quando a gente foi para o Rio e a gente entrou numa livraria dessa, ela parecia que estava num parque de diversões. Então, primeira dica, leia. Leia com ele e leia na frente dele. Seja modelo. Ler é legal, ler é importante. Às vezes a gente está lendo no celular. Eu tenho Kindle, né, no meu celular. Mas é importante eles verem a gente manuseando o livro. Para a criança bem pequenininha, só de você sentar, ensinar a manusear livro, de que vem da esquerda para a direita, virar a página, onde pega, cuidar do livro, olha, apontar. Na hora que você estiver lendo, pode seguir com o dedo, ou também não precisa, mas ir lendo junto. Essas repetições, depois eles são capazes de reler aquela história, né? A gente faz muito isso na escola quando está alfabetizando. Para encorajar, você pega uma parlenda conhecida, e aí a criança consegue identificar uma ou duas palavras, ela é capaz de pôr aquele texto em ordem, mas ela vai usar as estratégias dela. Sei lá, macaco foi à feira, não sabia o que comprar, comprou uma cadeira para a comadre se sentar. Aí ele fala, macaco, qual dessas frases tem macaco? Ele bate o olho e fala, aqui é macaco, ele já põe lá na primeira, mas é dele, eu não preciso ficar ensinando. Ele vai criar essas estratégias, e quando a gente for lá corrigir, a gente vai falar, me conta o que você fez, por onde você começou, por que você pôs essa frase aqui, que palavra você viu? Porque a gente vai vendo, e a gente faz muito duplas produtivas também, né, de colocar uma criança que está pré-silábica junto com uma silábica, uma que está silábica alfabética junto com uma alfabética, porque aí uma explica, uma puxa a outra. Mas em casa, essa coisa de ler é tão importante, Nayara, que assim, a minha filha, ela adora ler, ela lê pra gente, lê pra boneca, e dá pra ver que assim, por exemplo, quando ela tá lendo, ela se apropriou daquela linguagem. Ela fala, por exemplo, o menino chutou a bola e disse, esperem, vou pegá-la. Esperem, vou pegá-la. E disse, né? E faz a pausa, 3 pontos. Ela já internalizou isso. Ela não fala isso pra mim no dia a dia. Você fala, filha, cadê a sua boneca? Espere, mamãe, vou pegá-la. Ela não fala isso. Que interessante. Mas na hora que ela tá lendo, ela usa pegá-la. Ela fala, ela conjuga os verbos direitinho, porque ela está habituada a ouvir. E isso é muito importante, porque na hora que ela for escrever,
quanto mais repertório ela tiver disposição à língua escrita, melhor vai ser a escrita dela. Não tem outro jeito de você escrever bem se você não tiver repertório de leitura. Uma coisa está ligada à outra. A gente está preparando aí um terreno. Então, o proporcionar oportunidades, né, para as crianças terem contato com esse mundo letrado faz toda a diferença. Aí, além da leitura, né, então, assim, o processo da leitura e escrita tem que estar nas tarefas que têm significado do dia a dia. Então, hoje, a gente está... Uma coisa que eu sempre indicava lá para os pais da escola, por exemplo, é ter um calendário. Um calendário, ele ajuda com um monte de coisa, com organização, que nesse período é bastante importante. Ele traz o nome do mês, ele traz os dias divididos, né? Ele vai da esquerda para a direita, que já é um pré-letramento aí. Sim. Tem os números, até 30, que é bem legal também, né? Para criança que está começando a entender os números maiores que 10 e tal. Organiza a ideia de tempo, quanto tempo falta para o meu aniversário. Aí você pega esse calendário e você vai pôr os aniversários das pessoas queridas. Você pode anotar ali o nome dessas pessoas queridas, você pode até anotar o telefone dessas pessoas queridas para no dia você ligar. No dia do aniversário você pode fazer um cartão, e aí se a criança já escreve ou não, ela pode ditar a mensagem, você escreve, ela pode escrever uma palavra, você escreve outra, se ela já começou, porque às vezes no processo de alfabetização, uma das coisas que cansam é o ato mesmo de escrever. Sim. A criança até está alfabetizada, mas ela não tem ela não desenvolveu a parte motora necessária ainda para a escrita em si. E ela sente dor, né? Cansaço. Aí a gente fala, por isso que a gente usa o alfabeto móvel às vezes, que são letrinhas, né, de madeira, assim, para a criança mostrar que ela já está alfabética, por exemplo. Então, na hora de escrever cavalo, ela pode me mostrar, pega o C, como se fosse aqueles ímãs de geladeira. Aliás, ter ímã de geladeira com as letrinhas lá é legal, você pode deixar uma mensagem para eles de manhã, bom dia, uma surpresa, uma coisa legal. Ou a gente pode usar o teclado também. O teclado de computador como uma forma de cópia. Vamos escrever seu nome, vamos escrever isso. Às vezes a gente fala, ai, que bobagem, está cansado, só escreveu 3 palavras. Mas você já começou a fazer uma coisa tipo tocar violão, você nunca tocou. Você fica ali fazendo 2 notinhas, daqui a pouco seu dedo tá com calo. Verdade. É um movimento novo. Dói aqui, dói aqui. Eu não estava acostumada a digitar tanto, agora estou fazendo trabalho de casa, estou digitando um monte, começa a ter dor. E a criança é a mesma coisa, ela está desenvolvendo uma habilidade nova da escrita, ela não sabe pegar o lápis direito, ela não tem a pega correta. Não é que tem uma só correta, mas tem algumas mais eficientes que as outras, que podem, né? Enfim. Então, isso tudo tem que ser levado em conta. Fazer receita, fazer lista de compras, coisas que são reais, que você usa a leitura e a escrita de verdade. Até porque, assim, a criança ela começa a perceber como aquilo faz parte, né? Da realidade do mundo, que a leitura está em todo lugar, né? E quando a criança é pequenininha, assim, a gente vai lendo e a gente tem o hábito de explorar bastante as figuras, né? Cadê a borboleta? Me mostra a borboleta, a ponta e tal. Quando elas estão um pouco maiores, digamos, está começando a alfabetizar, você pode falar, olha, eu li nessa frase a palavra bolo. Você acha que você consegue achar ela aqui? Então, outro dia minha filha fez caça ao tesouro, a gente fez caça ao tesouro, eu explorei um pouco isso, mas muito pouco. Se ela começasse a me dar sinais de que isso estava cansativo e chato, eu ia parar. Sim. Mas em cada pista que eu escrevi, eu fiz esse desafio. Eu falei, você tem que achar a palavra que eu vou falar. Então, sei lá, a próxima pista está no sofá. Vai, acha a palavra sofá. Aí só depois que ela me mostrava e eu perguntava para ela, porque eu sei que na escola ela já fez o trabalho de fonema-grafema, né? Assim, de sofá. Ela fica assim, sofá. É com essa. Aí ela procurou lá, é essa. Então eu ia ajudando ela. Mas até essa é uma dica também. Outra coisa, brincar muito com os sons. Brincar com rima, brincar com
né? Que som faz a castanhola? Vamos lá, só brincar, sem apresentar a letra necessariamente. Para a criança começar a ficar atenta aos diferentes sons que a nossa língua faz. Então, brincar com isso. A cobra fez, né? Vamos imitar uma cobra? Não precisa ficar chamando atenção para a letra. Se o seu filho é interessado e ele te faz muita pergunta, você, claro, você vai, dança conforme a música. Sim. O que eu estou dizendo é que a gente não precisa forçar uma barra aí para alfabetizar, e a minha menina está perdendo o ano de alfabetização dela na escola, e eu tenho toda essa bagagem, mas eu não estou focando nisso. Porque ela, assim, por mais que ela ame ler, ela faz as coisas, ela não está me solicitando. Então, quando a gente faz uma receita, eu posso até falar, me ajuda aqui, onde você acha que está a palavra cenoura? Quanto de açúcar? Qual será que é a palavra açúcar? Vamos ver quantos? Eu posso explorar um pouco isso, mas sem deixar o ato de cozinhar, que era o mais importante, perder a graça. A ponto dela falar, isso está meio chato, eu não quero mais cozinhar com você, né? Então eu tenho que sentir qual que é esse limite. Eu preciso ir no supermercado, você quer colocar alguma coisa aqui na lista de compras? Vamos ler comigo o que já tem? Né? Ela também, os números, ela já está reconhecendo bem, então a gente recentemente adquiriu um telefone fixo, junto com a TV a cabo, e ela adora ligar para a vovó, então eu deixo o número ali e ela vai discar, como antigamente, o número para a vovó, mas aí tem o nome, tem duas vovós, uma é Olga, outra é Maria, né? Então tudo isso a gente vai explorando, mas com contexto. Sim. Não uma coisa assim destacada da realidade, vamos sentar aqui e vamos fazer. Até de forca a gente brincou, e ela gostou. Ela gostou de brincar de forca, e assim, enquanto ela brincava comigo, ela ia pedir para o pai, ela falou, eu quero escrever cavalo, papai, escreve aqui para mim. E aí a gente fez um esquema de botar os números embaixo, que estava difícil para ela, mas ela quis, ela topou essa brincadeira. Desafio, né? E ela queria brincar sozinha, né? Ela ter a palavra dela, mesmo que ela não soubesse escrever. E tudo bem. Pode ter, tem criança que vai se dar super bem com esses jogos, até que tem aí para vender, com letra, né, soletrando, sei lá, eu tenho um de dados, eu tô um pouco por fora desses jogos aí, mas tem, eu sei que tem no mercado um monte de jogos que envolvem carimbo e tal, não tem problema, até enquanto estiver divertido. Eu tô te... forçado, aí desencana, fica na leitura, só se você ler com seu filho já é bom demais, assim. Eu tô te ouvindo falar e me veio uma memória aqui que há muito tempo eu não acessava. Eu não tinha essa empolgação pela leitura, né, assim, aquela da cartilha, que era uma cartilha, mas eu pertenço, né, a uma igreja desde criança e eu tinha muita vontade de cantar, né, no inário, né, os hinos, e eu era alucinada para cantar, eu gosto muito de cantar até hoje. E aí eu tinha vontade de ler aquilo. E aí eu acabava muito esperta, eu decorava as imagens da cartilha, certo? E aí quando eu ia ler para minha professora, eu lia os desenhos, né? E aí eu fui passando ali. Mas aí quando a minha mãe, ela falou para mim que se eu aprendesse a ler, eu ia conseguir cantar, que eu ia conseguir ler o inário, nossa, aquilo para mim fez todo sentido. Falei, então, é agora. E eu aprendi a ler assim, ó, muito rápido. Então, esse processo de alfabetização, ele tem, principalmente em casa, né? Esse período de homeschooling, ele tem que ser isso mesmo que você está apresentando aqui pra gente. É na receita, é lá na hora de procurar o nome da vovó lá no telefone, os aniversariantes do mês, né, da nossa família, as pessoas que a gente ama. Tem muito, muito a ver com isso, né? De repente, fazer uma lista ali dos brinquedos que eu tenho no meu quarto, né? Vamos anotar, né? Organizar, até para ajudar na organização, a gente faz isso muito na escola, né? Então, por exemplo, você vai guardar os Legos, você
tira uma foto do Lego e escreve embaixo Lego. Porque aí a criança que já está interessada nas letras, ela vai ver ali o Lego, né? Até para as crianças maiores, a gente já fazia frases. Aqui estão os Legos. Aqui estão as peças de Lego. Para as pequenas, a foto só com Lego. E isso ajuda ela a se organizar no espaço e também pode motivar ela nessa coisa de categorização, de organização e tal, e de ler. Né? Fazer Lego, essa associação, né? Elas começam as fichas vão caindo para cada um no seu tempo. É verdade. O que é importante é que eles tenham um ambiente propício, motivador, instigante, né? Mas não precisam se preocupar. Agora, outra coisa muito legal para quem já alfabetizou, mesmo que esteja ainda numa fase muito inicial, é diário. Diário da quarentena, diário da gratidão, qualquer coisa que motive, mas, de novo, tem que ser uma coisa que a pessoa tenha prazer. Fazer um desenho e embaixo colocar uma legenda simples. Hoje fiz um quebra-cabeça com a minha mãe e gostei. Legal. Se a criança já é maior, ela pode escrever um parágrafo. Não corrija. Não corrija. Deixa ela testar as hipóteses dela. Até porque depois, se ela levar esse diário para a professora, é um material riquíssimo. Verdade. Para a professora ver essas hipóteses. Ela pode ver se ela progrediu nas hipóteses dela. Então, vai ver que ela começou o diário escrevendo hoje sem o H. E no último dia já tinha o H. Porque você pode ir chamando atenção para isso em outros momentos. Mas você corrigir é muito desmotivador, porque ela está procurando hipóteses. Ela está experimentando com as letras, ela está ali se aventurando numa coisa que é nova e que ela está achando o máximo que ela sabe fazer. Então, por favor, não corrija. Não corrija. Principalmente se for aquela correção assim, mais forte, né? Você não dá conta, você não sabe, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Lá na nossa escola nós estamos mandando roteiros de atividade, né? Na verdade são blocos de atividades semanais. E tem sugestões de vídeos, tem algumas atividades curtas para as crianças irem respondendo. O alfabeto móvel a gente mandou também, cada criança tem o seu em casa, para que eles possam ir cumprindo ali com um mínimo ali da rotina, né? Para também não se distanciar tanto da escola, né? Já que eles estão passando por esse processo, né, de alfabetização, estão no primeiro ano na escola. Até no início, né, dessa pandemia, de suspensão de aulas, a gente fez até uma live, eu vou até deixar o link dela aqui, falando, né, para as famílias, como que eles poderiam ajudar. E no nosso bloco, mana, vem a tarefinha e depois tem assim, orientação aos pais. E ali a gente escreve como que os pais podem fazer, né? A gente sugere as perguntas, quando ele for fazer a leitura, como que ele faz a leitura, e tem lá. A gente faz essa orientação, né, para ele ir lendo e passando o dedo ali embaixo da palavrinha, né? A gente foi tentando munir esses pais também, né, de algumas coisas para que eles pudessem se sentir mais seguros. Mas o momento é um momento de insegurança em muitos sentidos, né? Dentro dessa insegurança, mais uma vez eu digo aos pais, o seu filho vai se alfabetizar. Sim. Ele vai. Talvez não seja esse ano como estava previsto e não tem prejuízo nenhum para ele que ele se alfabetize ano que vem. Inclusive, se a gente for lembrar, na nossa época, a gente era alfabetizado com 7 anos. Sim. Tem muitas pessoas da área de educação que questionam essa decisão de antecipar um ano o processo de alfabetização, tendo a concordar com eles, né? Concordo com eles. Traz prejuízos no sentido de que a criança começa a ter que se estruturar e entender uma coisa que é tão lógica e abstrata, né? E para isso ela perde tempo de brincar, de criatividade, de momento de exploração,
de atividades sensoriais, de atividades coletivas, outras coisas que ela deveriam ser priorizadas na infância. Uhum. Então, na nossa época, a gente era alfabetizado com 7 anos. Tem uma cerebral aí também, do processo principalmente de escrita, porque um é a gente decodificar e o outro, né, depois a gente conseguir escrever. Uhum. Então, tem questionamentos, então não fica preocupado. Não, Tá? até Alivia, porque... mas oferece para ele essa exposição, esse ambiente rico Sim. de experiências e repertórios linguísticos, até da fala. A nossa fala é o modelo para eles. É modelo para eles de uma fala correta. É o modelo para ele, na hora que ele for escrever, se eu falo com meu filho, em vez de falar você, eu falo, você fez tudo errado. Na hora que ele for escrever, ele vai escrever você com X. É verdade. Entende? Então, assim, a gente é modelo de fala, a gente é modelo de leitura, no prazer de ler, disso ser uma coisa importante. Se isso não é um valor para você, não tem como isso ser para o seu filho. Se você só ficar falando que é importante ler, é importante, é importante inglês, e você não fala inglês, se é importante, por que você não fala, né? Ele vai questionar. E a mesma coisa com a aquisição de outra língua. Eu trabalhei muito tempo com isso, né, como professora de inglês e depois em escola internacional, escola bilíngue. A gente aprende aquilo que a gente tem interesse, como você já contou, né, você tinha interesse de cantar, e isso foi o seu grande motivador para se alfabetizar. E eu, com o inglês, era mais ou menos a mesma coisa. Na minha época não tinha, sou da época do LP ainda, nem toda LP vinha com encarte, com as letras, então quando eram LPs internacionais não vinha, aí a gente ficava ansioso esperando a cultura inglesa lançar a revistinha com a letra, aí o amigo que fazia a cultura inglesa trazia e todo mundo copiava e xerocava, e eu tinha lá minhas bandas de preferência de rock, né, Guns N' Roses, Bon Jovi, e eu queria saber queria cantar, eu fazia, eu ficava ouvindo e voltando a fita, que você gravava do rádio, e eu ouvia e escrevia e levava para a professora e falava, tá certo? Faz sentido? O que é isso que ele está falando? Eu tinha a minha motivação pessoal, musical, para querer aprender inglês. E isso foi o que me fez... Eu comecei tarde inglês, não comecei criancinha, não. Mas hoje eu sou bilíngue. Eu sou fluente, eu escrevo, eu falo, eu ouço, eu sou capaz de escrever texto formal em inglês. Mas, assim, a minha motivação inicial foi isso. Eu era adolescente, era música, era cantar direito, não queria fazer embromation, né? Eu queria cantar certinho. E cada criança vai ter a sua. Todo aprendizado é assim, não é, mana? Não é só para as crianças, é para todas as idades, todas as fases. Primeiro tem que fazer tentou sentido. Aprender, obrigada. Então, aprender inglês porque a empresa mandou. A aprendizagem, ela vem de uma motivação interna. Não, qualquer coisa que a gente for aprender, que seja dirigir, tem que fazer sentido. Primeiro para você, não é? E tudo que a gente falou aqui, mana, sempre parte desse ambiente, né? De a gente propiciar esse ambiente que traga essa motivação. Acho que a gente falou bastante coisa, a gente deu bastante elementos aqui para os pais se inspirarem, né, e talvez se tranquilizarem com isso. Até porque, mana, todas as escolas foram jogadas nisso, não é? Então, assim, logo que essas crianças retornarem, nós que somos, né, da escola, nós temos um compromisso com essas famílias de que a gente vai fazer o que for mais apropriado, né, e o que for adequado ali para a fase de cada criança. Nós vamos receber crianças de todas as maneiras, né? E não é novidade, né, Nayara? Porque, assim, por mais que as escolas dividam as turmas por faixa etária, na tentativa de criar um ambiente mais homogêneo de ritmo aí, de aprendizagem, não existe. Tem crianças de tudo que é nível em todas as séries. Né? Então, assim, mesmo que todas tenham 8 anos, vai ter sempre aquele que aprendeu tem mais facilidade para determinada coisa, menos para outra, e é um ambiente heterogêneo, a gente já está acostumado a lidar com isso.
Sempre foi, então, né? vai ter as crianças, eu sei que tem crianças e famílias que estão super dedicadas aí às propostas que as escolas estão fazendo para dar continuidade em casa, e tem outras que não estão conseguindo, às vezes não é nem falta de, assim, a gente não sabe o contexto de cada um, Não né? cabe a nós esse Família julgamento, nunca, né? assim, um cenário assim que a gente não pode prever. Então, o pai e a mãe estão trabalhando dentro de casa, estão o dia inteiro tentando trabalhar e a criança está demandando e ainda tem que fazer a escola. A gente consegue entender isso e saiba que a escola está lá para te ajudar. Então, peça ajuda se você estiver precisando. Sim. Pense que do outro lado tem alguém se esforçando também para fazer essa mensagem chegar e fazer o melhor possível. A gente também não sabia como fazer isso. Isso mesmo. Professores trabalhando muito mais horas do que eles estão acostumados e também estando na pandemia, que também tem filhos, que também tem mães, que também tem, né? Uhum. Então, assim, diálogo, troca, e a gente consegue entender que algumas famílias não estão dando conta e optem por desligar, porque é uma coisa a menos, essa é uma coisa a menos. É Meu filho é verdade. pequeno, e tudo bem também. Uhum. Mas eu acho que é isso. Estou à disposição de novo, quem quiser me procurar aí, Mana Bosque, no Instagram. Na descrição do vídeo eu deixei todo o seu currículo, tá bom? Deixar Tá todo bom. o seu currículo, seus contatos também, o podcast, né? O podcastigo. Pode castigo, não pode castigo. Não, isso é assunto para outra conversa. Mas cenas do próximo episódio, essa. É. Tema para outra live. É verdade. Então é isso. Mana, muito obrigada. Ó, gratidão por você estar aqui, né? Ter Obrigada se a você, disposto Nayara. mais Obrigada. uma vez. Gratidão a você também que nos assistiu até aqui. Né? Nós esperamos, do fundo do nosso coração, que nós tenhamos conseguido, né, contribuir, né, com alguma coisa aí para você e para sua família, que com certeza é extraordinária, tá? Tchau, tchau para você. Tchau, tchau. Obrigada, gente.